Olá, temos um problema. Recebi uma impressora DeskJet 3425 para fazer uma verificação e aí vamos ver o que está ocorrendo. Quando você liga ela, o carro de impressão está batendo para todo lado. Está totalmente sem controle do que está acontecendo. Perdeu o sincronismo de funcionamento, tá? Isso ocorre porque uma fita que há dentro dele, um sensor, um chamado encoder, ela quebrou, saiu então da outra peça que faz a tensão dela, mantém ela esticada dentro do carro pelo sensor, para passar pelo sensor e indicar a posição. Por isso ele fica descontrolado, tá? Essa fita dá para perceber que ela tem esse cinza diferenciado, né? Por quê? Porque nela existem pequenas ranhuras muito próximas uma da outra, que você só consegue ver mesmo contra a luz, e dentro do sensor é ela que vai fazer a determinação de cada posição do carro. Então ele perdeu o sincronismo e bate para todo lado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Uma impressora muito simples, tá? A única diferença é que a HP utiliza nessas máquinas parafuso chamado de Torx, diferente do tradicional Philips ou Fender, e também não é um Allen, ele é um estrelado, né? Então na verdade é sextavado, mas internamente ao sextavado ele é estrelado. A chave para abrir é uma Torx T10, você vai utilizar. São 4 parafusinhos. Vamos aproveitar e vamos repassar um pouco como foi feito nas outras máquinas, os módulos da impressora, tá? Então aqui nós temos o conjunto do carro de impressão com a placa que vai fazer o controle da impressão em si, né? O flat de ligação dela. Aqui nós temos um outro disco encoder, é um outro disco, só que esse aqui de forma circular, que vai fazer a movimentação, o sincronismo de papel e da unidade de limpeza. O motor do carro, que vai fazer a movimentação do carrinho de impressão, também abaixo o motor do conjunto de papel. A unidade de limpeza, que serve para fazer a limpeza dos cartuchos, onde ele vai jogar um pouquinho de tinta, né? E aí eu já digo, na minha opinião, isso é uma falha de projeto da HP, que a unidade de limpeza ela não tem indicador de quando os absorventes estão cheios de tinta, ao contrário da Canon, da Epson, que elas param e pedem para que seja trocado o absorvente. A HP não tem isso. Então é importante que você, dependendo do seu volume de utilização da impressora, de vez em quando faça uma manutenção preventiva e troque esse absorvente, porque senão ele enche e literalmente transborda. Um dia você vai utilizar a sua impressora e começa a vazar tinta por todo lado, porque ele transborda, tá? Aqui é o sensor da tampa aberta, né? Quando a gente abre a tampa, desativa esse sensor. Então, para nós trabalharmos, vamos pegar um pedacinho de fita crepe e manter ele fechado. Só para facilitar o nosso trabalho, tá? Como nós já tínhamos visto que era o encoder que estava com problema, nós já vamos pegar o outro para substituir.
Observe que o encoder ele tem posição correta para ser colocado, tá? Você tem, né, esse lado aqui menor em relação a esse, então você tem o lado correto e o triângulo indicando para cima, tá? Então essa é a posição correta do encoder. Você vai passar ele pelo sensor. O sensor ele é do tipo foto, é um fotoemissor. Então ele tem de um lado um emissor de luz e do outro um receptor, né? E o sensor passa, a fita passa no meio dele. Então cada vez que esse risquinho minúsculo que tem aqui, ele corta o feixe de luz entre o emissor e o receptor, ele determina em que posição que ele está o carrinho, né? Então tem um contador que vai determinar isso, tá? Posicionou lá. Aqui há o esticadorzinho dele. Com cuidado encaixa. Pronto. O sensor já está colocado o encoder da máquina, né? Então vamos fazer o teste e ver o funcionamento dela, se agora está correto. Inicialização, posicionamento do papel, tudo. Essa batida é normal, né? Não é aquela violenta batendo para todos os lados. Acionou a unidade de limpeza. Então tudo isso é feito por esse outro encoder, né? Determina a posição. Pronto. Ela entrou no estado de pronto para poder fazer o trabalho, tá? Apenas para exemplificar, se fosse abrindo a tampa, desativaria o sensor, ela para na posição para troca de cartuchos, tá? Então está feito já o posicionamento. Agora é só nós fazermos um teste de impressão. Como havia dito anteriormente, né, a impressora matricial apresentada anteriormente tem um baixo custo de impressão, porém a qualidade é mais baixa, né? Aqui com a jato de tinta nós temos um volume, uma qualidade de impressão melhor, porém o custo de impressão é alto. Mas para uma solução caseira, poucos documentos, é bem viável. Uma grande vantagem das máquinas da HP é que os cartuchos delas são facilmente recarregáveis, desde que seja feito por, né, um recarregador, uma pessoa que faça a recarga de forma confiável, porque a tinta literalmente ela é aquecida e o borbulhar dela é que faz a aspersão sobre o papel. Então ela precisa ter uma boa qualidade para que não haja literalmente a explosão desse cartucho, tá? Então essa é a grande vantagem. Mandando o comando de impressão, ela faz toda a inicialização. E aqui nós vemos que os cartuchos estão com a tinta ressecada ou até mesmo vazios, né? Então ela está fazendo toda a movimentação, porém não está saindo nada por falta de tinta, tá? Mas o defeito de posicionamento do carro está resolvido, né? Então
Agora é só fazer a troca do cartucho por com tinta, que nós vamos ter o funcionamento. Sabíamos que era de antemão aqui a falha do encoder que estava quebrado, mas poderia ser também um defeito do sensor ou da própria placa controladora, né? Nesse caso, nós já sabíamos que era o encoder, tanto é que tínhamos outro já adquirido para troca, tá? Essa aqui é uma apresentação, então, básica do funcionamento, mais um defeito simples de ser solucionado e que pode ser feito aí por qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento, tá? Então, mais uma vez, obrigado e nos veremos em um outro vídeo.